E aí galera, beleza? Bruno falando aqui e sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo aí de react de Berserker, mano. Dessa vez nós vamos fazer aí um react especial, não vamos reagir apenas o episódio novo aí, o 385, vamos reagir aqui desde o começo, onde o Guts foi preso na estupa, até esse episódio final aqui, que ele acorda e aparentemente ele sai da estupa, mano. Bora lá. Galera, olha eu aqui. Deixa eu ver. É isso mesmo. Aqui no comecinho do vídeo aloprando vocês, porém vai ser rápido. Hoje é o último dia. Pessoal, o capítulo novo de Berserk finalmente lançou, mas antes de começarmos, eu preciso falar uma coisa. O capítulo 380 de Berserk, pra mim, foi traumático. Nele presenciamos a desistência de Guts, a aceitação da morte pela primeira vez, ver um inimigo... Pra quem não lembra aqui, o Rakshas ameaçou de matar ele e o Guts simplesmente falou, mano, só vem, tá ligado? Só acaba com o meu sofrimento. Aqui o Guts, ele já tinha desistido de viver. E optar por aceitar o seu destino. Galera, entendam a dimensão dessas palavras. Para quem conhece e entende Berserk, percebe o quão trágico isso é. Guts não aceita o destino, galera. Ele luta contra ele. Guts é um resistente que nunca se abala. Então, o que tá acontecendo? Mas enfim, isso aconteceu e os capítulos precisam continuar. O vídeo de hoje começa com Farnese recitando um mantra e desfazendo a magia dos 4 reis celestiais. Ao terminar, Sérpico a elogiava pelo belíssimo trabalho, mas o Imperador Kushan alertava. Ainda não acabou. Não podíamos fazer nada diante daquele demônio. Nossos chefes e generais foram todos mortos. Enquanto Daiba se comunicava na sua língua nativa, nos era mostrado Shirat e ele observava seu rei fumando. Já os outros guerreiros e burocratas olhavam assustados. Eles comentavam entre si. Os assassinos do Balcão da Luz, se eles vierem atrás de nós novamente, não teremos recursos e eventualmente seremos todos massacrados. Isso não pode repetir. Shirat pensava enquanto isso. Que desastre. Olha para eles. Regrediram à mesquinharia, como se estivessem sob o reinado de terror de um velho imperador. Se nossos líderes estão nesse estado, então... Roderick interrompia sua divagação comentando. Caramba, a situação deu uma piorada aqui, hein, galera? Farnese olhava preocupada, mas Roderick pontuava. Ah, Farnese, sua magia venceu e você vai saindo assim de fininho sem a gente te agradecer direito? Mantenha-se firme, tenha orgulho. Farnese corava e Sérpico olhava orgulhoso, mas nessa hora escutavam alguém abrindo uma porta e Roderick questionava. Ei, o que é isso? Pessoas encantadas? Shirat pensava. Eles chegaram. Nos era mostrado Kushans estranhos e Sérpico pontuava. Eles parecem monges Kushans. O que você ouve é uma língua específica para recitar sutras, percebem? Entre os monges nos era mostrado, galera, Guts sendo guiado, e Sérpico, ao percebê-lo, olhava a sério, em seguida concluía. Não, eles não são monges, mas sim sacerdotes. Nessa hora podíamos ver Daiba indo na direção de Guts e aproximando sua mão. Já Sérpico continuava pensando. Aconteceu sem que percebêssemos, mas estamos sendo arrastados. Será que já estamos sujeitos ao que esse velho conspirador está planejando? Quando Roderick questionava o que acontecia, Shirat colocava seu braço à frente e dizia: eles são brahmanes. Nem mesmo a realeza consegue se aproximar deles facilmente. Sem mencionar que você está na presença do imperador. Não tente nenhuma gracinha. Roderick fechava os olhos e questionava. Tá, mas eles drogaram Guts? Veja isso, ele deve estar sob o feitiço deles. Farnese absorvia aquelas palavras e olhava preocupada com seu aliado. Ela via Guts naquele vazio existencial, aceitando estar cercado por sacerdotes estranhos. Só que nessa hora, alguém pisava forte. Era Isidro, que dizia sem respeito algum. Ah, pro inferno! Calma aí, ô velho monstro! Os sacerdotes olhavam raivosos, os aliados surpresos. Já Daiba aguardava alguns segundos e questionava. Meu jovem, você sabe onde está? Isidro respondia. Ah, cala a boca, ô velho cagado! O imperador ordenava na mesma hora. O Isidro sempre sem noção ali, mano. Foda. Muito foda esse personagem. Quem é esse garoto? Daiba, jogue-o fora. Daiba absorvia a ordem e dizia como você ordenar. Os soldados avançavam e controlavam o garoto que dizia. Sai! Não tenta esconder-se debaixo do tapete, não! O que você vai fazer com o Guts? Daiba apontava o dedo e respondia. Uma imensa calamidade se abateu sobre nós. Ela tirou a vida de muitas pessoas na cidade.
Logo, desejo liderar os monges em ritos de luto pelos falecidos. Pode ser um pensamento repentino e egoísta. O imperador pontuava. Muito bem, não sou impiedoso em cremar os corpos, mas Daiba, quem é esse sujeito de um só braço e um só olho? Não é um monge, certamente. Daiba respondia. Este não é um monge, é um criminoso, carregado de karma. O imperador questionava enquanto o medo tomava conta do salão. Carregado de karma? Um criminoso? Em seu estado atual, ele está perdido à deriva, General Daiba. Ninguém entende nossa situação melhor do que você, posso perceber. Então livre-se desse pecador, aprisione-o, execute-o como quiser. Este homem, veja bem, convida ao mal e à catástrofe. Foi ele quem transformou nossa cidade num mar de sangue. Ele trouxe o inferno para cá. Os burocratas Kushansky assustavam o imperador. Pode crer, eu lembro disso, mano. Usaram o Guts como bode expiatório, falando que ele que trouxe os apóstolos pra lá. De certa forma, não tá 100% errado, né? Porque os apóstolos são atraídos pela marca, né? Só que a marca acho que tava selada, eu acho. O imperador continuava dizendo inseguro. Daiba, por favor. Não, por favor, não. Fale. Há uma marca no pescoço dele, eu posso ver. O que é isso? Daiba respondia. Agora, vamos ver se a marca tá selada ou se tá normal. Tá sem o selamento da Shirk. Ele é o portador de uma marca amaldiçoada. É um totem infernal que expulga a vida e atrai demônios. Uma marca sinistra. Vou perguntar mais uma vez, meu imperador. Cortar a cabeça dele será fácil, porém, nem eu sei o que aconteceria. Ainda devo me livrar dele? Assustado, o imperador respondia prontamente. Não! Fora com ele agora! Ah, o Daiba é um malandro ali, mano. Acorrentem-no no fim do mundo! Os burocratas concordavam apavorados e Daiba dizia: Como você ordenar. Antes começava a ser levado e nos era mostrado, seus aliados preocupados. Em seguida podíamos ver Shirat que encarava de braços cruzados e pensava: A marca da maldição, mãe do desastre e portadora de demônios. Se isso for verdade, Guts não é mais um recurso de guerra valioso. Não poderia ser. Um Tapaza nessa hora chamava pelo jovem mestre e Shirat ordenava: Nós o seguiremos, aonde quer que Guts e Daiba forem. Nos era mostrado, galera, Kushans burocratas extremamente raivosos com Guts, obviamente jogando a culpa daquela tragédia no próprio. Em seguida íamos para a bruxa Molda, que observava Shirk repousando, e ela pensava: Shirk. Pode crer, mano, a Shirk tá dormindo ainda. Será que ela vai acordar, tipo, no próximo episódio? Tipo, óbvio, não nesse próximo aqui que vai rolar, mas no 886. Você está dormindo como um morto, mesmo com todo esse alvoroço. Que até Na verdade, 386, né? Tô confundindo com o Kingdom, que tá em 880 e pouco, mano. Acho que no 386 de sua parte a Shirk deve acordar. Ou 387, por aí. pequena. Gnar, um dos 5 arquimagos, interrompia a divagação questionando: A propósito, Molda, quando é o jantar? Molda respondia: Você acabou de comer. Gnar questionava: Ah, é mesmo? A cena ia para Isidro agora, galera, numa perseguição constante ao grupo de sacerdotes à sua frente. E mais à frente ainda, tinha alguém que pisava forte e era levado pelo próprio Daiba. Era Guts, que mostrava uma feição estranha e vazia. E dessa forma, senhores, o vídeo chega ao fim. Só que antes eu quero conversar uma coisa com vocês. Estão percebendo que o Daiba tá estranho? Por mais que ele tenha planejado levar o Guts, dá pra ver que ele estruturou tudo. Ele guiou o imperador a tomar tal decisão. Guiou os burocratas Kushans a fazerem o mesmo. Na minha opinião, o Daiba é sim alguém ardiloso, porém não é alguém idiota. Ele sabe o nível de perigo que tem do outro lado, o nível de perigo que tem com o Griffith, o Falcão da Luz. Então, mais do que ninguém, provavelmente mais do que ninguém mesmo, galera, o Daiba sabe que não pode descartar o Guts, precisa dele para alguma coisa. Então vamos ver o que vai acontecer. Galera, esse foi o vídeo, se gostaram vocês já sabem. Like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos e caso queiram vídeos exclusivos. Pra quem já viu os episódios, né, sabe a intenção do Daiba, né, que é meio que recuperar a consciência do Guts. E, mano, pra quem não viu ainda, spoilers,
deu certo. Galera, capítulo novo de Berserk bem curtinho, porém extremamente importante. Uma coisa bacana é que foi breve a nossa espera, então arrebentem esse like e bora pro capítulo que começa com o narrador dizendo: o lugar para onde Guts está indo ao lado do monge é... Antes do narrador completar sua frase, nos era mostrado os monges Kushans o guiando, e o seguindo estava Azan, Puck e Isidro, que questionava: pelo menos eu posso andar com luz aqui, né? Graças a você, Puck. Nos era mostrado Guts sendo cercado por alguns guerreiros que mostravam-se apavorados. Porém, mesmo assim, começavam a se aproximar, empurravam... A marca parece que tá selada, mas o selo parece estar apagado. Guts e forçavam o mesmo a continuar andando. Guts ia seguindo o caminho enquanto mantras começavam a ser recitados pelos sacerdotes. Nos era mostrado a feição vazia de Guts e de longe podíamos ver os tapazas junto de Shirat e um deles dizia: jovem mestre, ouvi dizer que mais adiante apenas monges de alta patente têm permissão para entrar. O outro tapaz adicionava: é um lugar proibido. Se vamos aparecer, que seja agora. Shirat absorvia aquelas palavras e disparava na direção sugerida. No piscar de olhos, ele chegava com seus tapazas e Puck dizia: ah, é você, Shirat? Nossa, não me assuste assim. Daiba olhava para Shirat e dizia: tá lá também. Que absurdo, ir sem saber para onde vai. É o fim dos tempos. Nos era mostrado uma belíssima cachoeira na qual eles subiam margeando. Quando chegavam ao topo, voltavam a caminhada e Guts mantinha sua feição vazia. Até que chegavam numa espécie de templo próximo de árvores. Nas raízes dessas árvores havia vários cadáveres, e Shirat continuava os acompanhando. Nos era mostrado eles chegando até uma raiz no centro, e Isidro questionava: mas o que diabos é isso? Daiba respondia: um túmulo ancestral sagrado e esquecido. Uma estupa. Daiba ia até o túmulo sagrado, colocava sua mão e dizia: não está aqui. Daiba juntava suas mãos, rezava um mantra e o túmulo começava a se abrir. Isidro olhava surpreso até que via uma porta. Shirat olhava sério, em seguida se acalmava e chamava por seus tapazas. Ambos se encaravam e se prontificavam na sequência. Eles se aproximavam da porta, batiam sua palma e começavam a empurrá-la. O local era aberto e eles encaravam os aliados, pedindo para os mesmos fazer o que precisava ser feito. Já Daiba erguia seu braço e apontava. Em seguida, as lanças eram colocadas no pescoço de Guts. Todos aguardavam diante do túmulo. Puck e Isidro tentavam entender o que iria acontecer ali, e Shirat também aguardava. O tempo ia passando. Ele via Guts que não fazia nada e pensava: que patético. Que eles te selem nessa pedra e que você apodreça aí dentro. O tempo continuava passando, até que decidiam empurrar Guts. Caralho, mano, eu não lembrava que o Silat tava tão puto assim com Guts. Isidro olhava confuso, se ajoelhava sem saber o que fazer ali. Já Guts começava a andar e questionavam: ele está andando sozinho? Daiba respondia: não, ele sabe que é hora de partir. Nessa hora a reza do sacerdote se intensificava. Vagarosamente o som de porta começava a ecoar. Puck se aproximava, chamava por Guts e de repente a feição de Guts mudava. Ele olhava para trás e via Azan, Daiba, Shirat, Puck, Isidro e os demais Kushans. Puck percebia aquele olhar repentino e a porta se fechava através da magia. Em seguida, o narrador exclamava: Guts vai aceitar a morte assim mesmo? E dessa forma, pessoal, com esse capítulo curto, com pouquíssimos diálogos, mas importante para a continuação da história, o vídeo chega ao fim. Simplesmente animador essa olhada do Guts no final, que estava completamente vazio. Abriu uma esperança aqui em mim, eu não sei nos senhores. O ponto é, o que diabos tem dentro desse túmulo sagrado? Vamos aguardar e que o próximo capítulo chegue logo. Se curtiram o vídeo, galera, vocês já sabem. Bora lá pro próximo. Pessoal, apesar do vídeo curto, como vocês podem ver aí na tela do seu computador ou celular, esse capítulo de Berserk é extremamente importante, então prestem bastante atenção, pois capítulo novo saiu, e ele começa justamente de onde havia terminado o anterior, onde Guts havia entrado naquela espécie de tumba, santuário ou algo assim,
Já o capítulo 383, Guts entrava olhando sério. Ele observava o ambiente escuro, ia andando, olhando de um lado para o outro, e enquanto ele sequer se dava conta do ambiente escuro, nos era mostrado um relevo como se fosse uma piscina sem água. Guts tropeçava naquele breu e caía naquela coisa estranha. Era como se fosse carne viva, mas aquilo não tinha forma ou explicação direta. Guts olhava para baixo, para cima, tentava entender onde ele estava, mas tudo o que restava na sua volta era plena escuridão. Então Guts optava por aceitar a escuridão cada vez mais. Ele se deitava, de início ficava numa posição tipo fetal, depois virava de barriga para cima e aguardava. Aos poucos, sua vista ia se acostumando com a escuridão, até que ele conseguia ver o teto, mas de repente, silhuetas sem explicações apareciam acima. A cena cortava para a parte de fora. Lá, enquanto todos aguardavam, Shira te dizia: "Está muito quieto. Daiba, o que está acontecendo naquele pequeno santuário?" Daiba, que flutuava ao lado, respondia: "Bem, essa é uma boa pergunta." Shira te encarava o mago, que pousava e continuava dizendo: "Este é um lugar peculiar. Seu interior e exterior são fortemente desconectados. Mesmo minhas artes não conseguem romper esse véu facilmente. Claro, lá dentro há um vazio. Que loucura essa escuridão poderia trazer à tona?" Shira te questionava: "Seu velho demoníaco, você vai falar alguma sensata ou ficará divagando?" O Silat, tipo, falando: "Caralho, eu tenho cara de Batman pra tu ficar me fazendo charada, ô velho filha da puta." Daiba respondia: "Bobagem. Na escuridão, sem visão, sem som, só há uma coisa a se fazer. Não há nada para contemplar além do próprio eu." Retornávamos para Guts, que continuava na escuridão. Ele olhava de um lado para o outro, via a escuridão do teto descendo cada vez mais. Mas calmamente, ele erguia o braço e a escuridão caía nele. Guts começava a ser afundado no mar de escuridão, mas não se desesperava. Até que de repente, na escuridão, ele via luz e dizia finalmente: daquela luz, Guts podia enxergar Griffith e Casca, só que em seguida, Griffith pegava sua amada no colo. Nesse momento, Guts estava em água e era submergido novamente. Ele começava a afundar, até que de repente, a água o fechava em um casulo, que mais lembrava duas mãos se entrelaçando. E o narrador pontuava: engolido pela escuridão. O que Guts verá à medida que afunda cada vez mais. E dessa forma, pessoal, o vídeo chega ao fim, mas antes eu quero fazer um breve comentário. O Daiba disse que nessa escuridão não há nada a contemplar além do próprio eu. Então veremos Guts falar com sua própria alma e com os demônios que habitam dentro dele. Estejam preparados, pois Guts e a Besta das Trevas devem se encontrar entre aspas aqui. Era o que eu pensava também, mano. Eu achava que a Besta das Trevas fazia parte aí da psique do Guts. Porém, tem uma teoria, se eu não me engano, do canal Mangake, que a Besta das Trevas, na verdade, ela não é parte do Guts. Ela é literalmente as almas ali ceifadas pela Dragon Slayer, mano. A Besta das Trevas, ela é uma representação da Dragon Slayer, das Baritas presas na Dragon Slayer. E vamos ver o que sairá disso. Pessoal, eu estou bem animado para os próximos capítulos. Comentem aí se vocês também. Se curtiram, vocês já sabem. Like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos. E caso queiram vídeos exclusivos, é só virar membro do canal. Minhas redes sociais vão estar aqui. Bora pro próximo episódio, então. E o próximo aqui já vai ser o episódio atual aqui. Galera, depois de tanto tempo, finalmente Berserk tá de volta. E é só esse tamanho de vídeo que vocês estão vendo aí. A galera também traçou um paralelo ali disso aqui, ó, que parecia um casulo muito semelhante ali quando o Griffith renasceu como Fento. E de certa forma eles não estavam errados, né? Isso aqui realmente é para traçar um paralelo entre os dois.
mesmo. Porém, galera, esse capítulo, se eu traduzir essa miséria certa do árabe, o que eu acredito que eu traduzi, terá uma das maiores revelações, se não a maior, da história de Berserk. Então se preparem, e se eu traduzir errado, pelo amor de Deus, me perdoem. O vídeo de hoje começa com algo na água. O som de borbulhar ecoava e o autor dava nota. O que está passando pela mente de Guts? Dentro de um casulo, a mente de Guts divagava enquanto ele afundava mais e mais. Ruim. Vida, o fim. Quem dera voltasse ao que era antes. Sim, aos que estavam naquela época. Nada deu certo. Tudo que eu fiz e construí se foi. Era o descontrole de medo que espalhava raiva. A mente de Guts ia para os antigos aliados que ele abandonou e ele continuava. Eu cedi, eu entristeci. Pessoal, eu sinto muito. Guts se via numa mata escura e sozinho e em seguida voltava devagar. Se eu nunca tivesse ido embora, por que eu sempre avançava sozinho? Se a causalidade não tivesse se concretizado, eles não estariam... Droga. Sim, não há dúvidas disso. Não, é tarde demais pra pensar nisso. Se a causalidade não tivesse manipulado o Guts, nada disso teria acontecido porque o Guts teria morrido pros lobos lá, mano. Guts entrava em posição fetal e continuava enquanto afundava mais e mais. Droga, o que vocês estão dizendo? Cala a boca, vozes malditas. Deixem-me em paz. Por favor, me deixem em paz. De repente, o mar em que Guts se encontrava se tornava escuridão. Em seguida, chamas surgiam e ele ouvia repetidos pedidos para ele olhar. Em seguida, uma entidade de chamas chegava dizendo: olhe para si mesmo. Guts era envolvido como um bebê e questionava: O que está acontecendo? Quem é você? A entidade respondia: chegou a hora, ó lutador. Ó filho das trevas, ó criatura do limbo, aquele ser entre os mundos, acorde com tudo que tem dentro de si. Aqui é aquele episódio que a Flora faz a revelação pro Guts, né? Que ele, na verdade, sempre foi um ser do interstício. A mente de Guts era tomada pelas lembranças de uma era de ouro. Ele gritava quando chegava sua infância e também seu nascimento. E a entidade voltava a dizer: da morte. Isso aqui que é interessante, mano. Isso aqui é o filho do Guts, não o próprio Guts. Parte da sua mãe você viu vida. Você, nascido do ventre da morte, no limbo intermediário entre o mundo astral e o mundo material. Você não é uma alma nascida com um corpo no fim das contas. Guts via seu eu bebê se juntando com seu eu adulto. Gotas negras como espermas eram vistas fecundando um óvulo. Em seguida, gotinhas de água davam origem a um forte impacto no mundo material. E dali, o casulo onde Guts estava se erguia. O casulo era aberto. Guts abria o olho e seu eu bebê chorava em sua alma. Ele soltava um grito e a entidade dizia em sua mente: uma criatura que jamais deixou o mundo astral desde o seu nascimento. Você sabia disso? Na verdade, metade de você pertence a ele. Você é como ele. Ó criatura do limbo. O narrador... Nessa parte aí que fala que o Guts é como o Griffith, eu tenho uma teoria aí que o Guts ele é como o Griffith por causa que o Griffith usou o filho do Guts pra ressuscitar, tá ligado? Por isso. Não que o Guts agora tenha ali o mesmo poder de um God Hand. Questionava uma manifestação de si mesmo. Então, o que havia na alma que Guts carregava? E dessa forma, senhores, o vídeo chega ao fim. Pessoal, isso aqui é o despertar do Guts. Se eu traduzir essa bagaça certo, que coisa absurda. O Guts possivelmente virá muito mais forte. Temos que ver se a personalidade do personagem vai mudar, porém eu tô muito ansioso e, pelo amor de Deus, que tenha um próximo capítulo bem breve, que não demore esse tanto. Galera, eu não sei, eu posso estar falando bosta aqui, que eu nunca fiz um mangá, mas será que realmente demora tanto assim pra fazer um mangá? Será que... Eu sei, Berserk é absurdo, uma puta obra, meu mangá favorito. Eu já dei minha opinião sobre isso aqui, no vídeo que eu fiz o react desse episódio.
eu acho que eles estavam presos ali, mano. Eles estavam num bloqueio criativo. Eles não tinham ideia de como fazer essa parte da história. Por isso que demorou tanto tempo. Mas essa demora é anormal, foram poucas palavras. Será que demoram tanto pra pensar? É indecisão pra onde vai a história? Não tinham dito que o Miura deixou muita coisa pronta, que eles iriam seguir apenas aquilo e não mudar nada mais? Então por que essa demora? Não é uma questão de indecisão pra saber pra onde vai a história, e sim como fazer a história ir até esse caminho. É que nem eu tava falando, o George R. R. Martin, ele deixou algumas coisas prontas ali, mas ele não deixou tudo pronto pros diretores de Game of Thrones, porque eles tinham os livros pra seguir, mas de repente os livros acabaram e eles ficaram perdidos. E o George R. R. Martin deixou meio que como que ele gostaria que a história acabasse, mas ele não deixou o caminho até lá, tá ligado? E nessa de não ter deixado o caminho, mano, os diretores fizeram merda que só a porra, mano, e estragaram a série. E eu acho que os japoneses aí estão tendo muito cuidado pra não fazerem a mesma coisa com Berserker, mano. Pode ser que nem todo o caminho esteja construído. Por isso que ocorre essas demoras aí em alguns momentos chaves da obra. Eu particularmente não entendo. Comentem aí o que vocês acharam desse capítulo absurdo. E se tiver algum erro, galera, na minha tradução, eu vou trazer uma versão refeita desse vídeo. Então, peço desculpas de antemão se tiver algum erro. Se curtiram o vídeo, like pra ajudar o canal. Se inscrevam se não forem inscritos. E caso queiram vídeos exclusivos, é só virar membro do canal. Minhas redes sociais vão estar... Então, bora aí, mano, finalmente pro último episódio lançado aí de Berserker, mano. É sempre bom fazer essas recapitulações aí, porque, cara, Berserker demora muito pra sair, mano. Agora que eles engataram um ritmo aí de um mangá a cada 15 dias, um mangá por mês, e eu espero que eles continuem nesse ritmo, mano. Ia ser da hora, cara, ia ser muito foda. O despertar de Guts simboliza recomeço, a afirmação de que metade da sua alma pertencia ao limbo e agora estava completa, abre um leque de possibilidades e o mais importante, esperança para nós leitores. Pessoal, o capítulo 385 de Berserk já saiu, não é clickbait, e ele começa no nascer do sol. Antes de começar o episódio, eu gostaria de falar que eu antes achava que essa história aí do Guts, desde que ele nasceu, ele ser um ser do interstício, eu achei isso meio zoado no começo, agora não. Mas, cara, eu achei isso meio zoado porque eu tava achando que isso tiraria o brilho da obra, porque o legal de Berserker é que tu vê um humano que treinou tanto que ele conseguiu alcançar a força de um apóstolo só pela força dele própria mesmo. Ele não precisou de nada especial pra bater de frente com o apóstolo. E aí de repente vem essa informação que ele na verdade era um ser do interstício. Aí eu tava achando, pô, isso aí meio que tá tirando o brilho da obra, mas na verdade não, e vocês vão ver o porquê, cara. Na parte de fora do templo, Daiba comentava: quebrou? Então a morte o alcançou? Se sim, ele falhou. Ao fundo, Azan comentava: olhe lá, garoto, tem algo de errado. Será que aconteceu alguma coisa? Por que você não vai dar uma olhada antes do treino da manhã? O Daiba ali errou, hein? Não é a morte que aconteceu ali, foi um renascimento. Abaixo estava Shirat, e ao lado um soldado chamava por ele. Jovem senhor, o que faremos? Atento com a porta, Shirat apenas aguardava. E lá dentro estava Guts, deitado. Ele abria os olhos, respirava fundo e se erguia. Ele olhava de um lado para o outro, em seguida para sua mão e pensava: eu consigo ver. Ele se levantava, parava em pé e na sua mente vinha um lago negro. Em seguida ele voltava a pensar: então é assim, entendo.
Guts olhava para a porta e ia até ela. Ele colocava a mão e empurrava, mas a porta era extremamente pesada e o arrastava para trás. Porém, Guts insistia. Lá fora, os Kushans tomavam um susto com um barulho extremamente alto e questionavam o que estava acontecendo ali. Até que Shira te alertava. Cuidado, afastem-se todos! Eles assim faziam e a tampa era simplesmente jogada para longe. Lembrando, é uma porta que 2 capazes tiveram trabalho ali pra abrir e ainda usaram magia também pra abrir essa porta e pra fechar a porta. E o Guts simplesmente derrubou a porta aqui na força bruta, cara. Aí, por que que eu digo que o Guts ser um ser do interstício não tira o brilho da obra? Porque, na verdade, essa parte meio que tava selada nele. Agora que ele descobriu que ele é um ser do interstício, que ele consegue utilizar esse tipo de força aqui. O Guts ele já era muito forte, mas olha isso. Agora ele recebeu um upgrade. Mas antes ele era um humano normal, tá ligado? Prontamente, os Kushans, os tapados presentes e Shira tinha... Tanto é que ele era um humano normal que ele era até manipulado pela causalidade, mano. Como disse o cara do canal Mangake. Muito interessante isso aí, mano. A forma com que eles fizeram o Guts ser um ser do interstício e não tirar o brilho da obra, na minha opinião, foi muito foda, cara. Meio que essa parte astral dele meio que tava selada nele, ele não tinha acesso a isso. Agora sim ele tem acesso ao full power dele, na minha opinião. Entravam em guarda, já Guts saía pra luz. Alguns soldados se aproximavam, mas Shira te ordenava: não o toquem. Guts olhava para Shirat em seguida em volta. Os Kushans claramente estavam com muito medo e um Tapasa questionava: jovem mestre. Você viu, a marca ali tava meio que apagada nos outros episódios, agora o selamento aqui tá inteirinho, mano. Jovem mestre. Aparentemente a Flora deve ter selado a marca do sacrifício lá. Deve ter feito aquela magia lá que, digamos que ameniza os efeitos ali da marca do sacrifício. Que tipo de homem abre a sepultura com as próprias mãos? Ele a jogou pra longe. Shirat pensava atento. Ele certamente é um homem cujo destino não é como o das outras pessoas. Como fomos arrogantes por não perceber isso. É a cicatriz negra. Podíamos ver Daiba abrindo o caminho e dizendo ao pegante: saiam do caminho, seus soldados imundos. Podíamos ver Punk Isidro e esse último pensava: essa aura, não é possível, Guts. O Guts, olhe pra você! Você parece estar ótimo! Droga, o sol da manhã tá fazendo meu olho lacrimejar. Que droga! O sol da manhã, na verdade, é a emoção de ver o Guts recuperado, né? Ah, e lembrando que o Guts tinha vários ferimentos, né, no corpo astral dele. Que a Shirkey e a Farnese curavam, mas não conseguiam curar o corpo astral. Elas curavam só as feridas físicas. Agora ele tá totalmente regenerado, né, mano? Tanto fisicamente quanto o corpo astral dele. Guts fechava o punho e apenas o fechar da sua mão, galera, destruía a corrente que o continha. Ó, o cara tá num nível muito superior do que ele era, hein, mano? Mesmo com a Berserker Armor. O cara tá num nível apóstolo ali de força, cara. Imagina quando ele vestia a armadura Berserker e ele meio que conseguir controlar ali a entidade ali. Punk olhava com receio e pensava Guts. Em seguida se aproximava gentilmente, circulava seu velho companheiro e pensava surpreso: então era isso? Você conseguiu se comunicar com ela, Guts. Em voz alta, Guts dizia: vamos embora daqui. Os soldados tremiam e ficavam em alerta na hora, e Daiba comentava: pelos deuses, o que eu estou vendo? O que é isso? O narrador exclamava: Guts voltou! Que poder ele adquiriu na batalha contra a escuridão? E dessa forma, pessoal, o capítulo já chega ao fim. Até o Puck aparentemente descobriu ali que o Guts se comunicou com a Flora.
Pessoal, eu quero fazer um breve comentário aqui. O Daiba é alguém com uma espiritualidade extrema. O que ele está vendo ao olhar para o Guts? Ele claramente está sentindo uma aura avassaladora que está assustando ele. Estaria o Guts causando a mesma sensação de estar diante de um apóstolo? Além, algo como Skull Knight ou até mesmo um membro da mão de Deus? Comentem aí o que vocês estão achando e vale ressaltar que eu traduzi esse capítulo do árabe. Se tiver algum erro, eu vou refazer quando sair a versão em inglês. No último capítulo a gente fez e foi um capítulo praticamente sem erros, então não precisou ser refeito. Mas, como eu disse, caso tenha nesse eu vou refazer. Pessoal, é isso. Cara, eu acho que no nível de um God Hand, a aura do Guts não tá não, mano. Deve estar ali no nível, sei lá, mano, de uma elfa da floresta, tá ligado? Igual aquela da ilha de Skellinger. Com certeza deve ter alguma aura mágica ali em volta do Guts que deve ter surpreendido o Daiba, mas no nível de um membro da mão de Deus, acho que não, cara. Caso curtiram o vídeo, like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos e caso queiram vídeos exclusivos é só virar membro do canal. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela, caso queiram me seguir, e é isso aí, pessoal. Eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto. Cara, episódio interessante e vocês viram ali que quando o Guts mergulha na sua própria consciência, em nenhum momento mostra a Besta das Trevas. Apenas em uma parte ali mostra... Acho que era no episódio passado, mano. Nesse aqui, ó. Vamos ver se eu acho. E ele ouvia repetidos pedidos para ele olhar. Se eu nunca tivesse ido embora, por que eu sempre avançava sozinho? Se a causalidade não tivesse se concretizado, eles não estariam... Droga. Sim, não há dúvidas disso. Não, é tarde demais pra... Falhava raiva. A mente de Guts ia pros medo. Aqui, o único momento ali que faz ali uma alusão à Besta das Trevas é esse momento aqui, ó. Fora isso, mais nada. Eu acho que a teoria do mangaka tá muito certa, tá ligado? Eu tinha uma teoria de que o Guts tinha sim um lado astral ali, um lado do interstício, mas eu achei que era a Besta das Trevas que era essa faceta do Guts, do interstício, mas não, mano. Isso aí realmente deve ser, sei lá, mano, a consciência da Dragon Slayer depois de absorver tanta barita. O outro lado do Guts, do interstício, na verdade, tava selado, tá ligado? E agora que o Guts despertou esse lado, mano, será que ele simplesmente vai conseguir controlar o poder da Berserker Armor e o poder da Besta das Trevas, cara? Se ele conseguir, mano, quem sabe aí ele não consegue matar o Griffith com esse buff enorme aí, mano. Eu acho que agora vai, mano. Eu tô esperançoso aí, cara. Outra teoria que eu tinha é que o Guts acabaria matando o Griffith quando ele tivesse no corpo do filho dele, na lua cheia. Mas eu acho que tudo que tá apontando aqui agora indica que não, mano. O Guts não vai fazer essa covardia. Eu acho que ele realmente vai conseguir peitar o Griffith ali como um igual, tá ligado? Tanto é que tem até aquela frase lá que o Griffith só respeitaria alguém que fosse um igual e não alguém inferior a ele, tá ligado? E aparentemente agora o Guts, ele se tornou algo muito parecido com o Griffith, se pá, um igual, inclusive. E eu espero que vocês tenham gostado aí desse react, dessa recapitulação toda aí. E, mano, é isso aí. Acho que eu vou lançar esse vídeo lá por volta de umas 11 horas da manhã. E eu vou ver se eu faço uma live aí de Crimson Desert hoje mais tarde, beleza, galera? Então é isso. Fui, valeu!